Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguez. Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência, uma galera aí muito grande acompanhando, né? Sempre mandando mensagem pra gente, contando o que tem achado desse trabalho que a gente tem feito aqui. Então, tem sido muito bom, tem sido muito legal estar aqui com você, levando muita informação, levando muita coisa boa pra sua vida, que acrescenta a sua vida. E eu fico muito feliz, muito grato em ter você aí junto conosco. Bom, hoje eu vou ter um papo aqui muito interessante com um pastor, um amigo, um cara que é uma referência para a nossa cidade hoje em vários âmbitos, também tem um podcast, a gente vai falar sobre isso, mas antes de entrar propriamente dito no papo, eu quero lembrar a você, na verdade, dizer para você que deseja, né, ter o seu podcast, que tem uma mensagem, que tem uma voz, que tem um propósito, que tem algo a dizer, que seja interessante e que vá acrescentar na vida de outras pessoas e que tem um sonho de ter o seu podcast. Agora a TV Cidade tem toda uma estrutura aqui para receber você, receber o seu podcast, para que você possa ser uma voz no meio de tantas outras vozes e colocar para fora aquilo que você tem gerado no seu coração através do seu próprio podcast, do seu próprio canal. Para que você tenha mais informações de como ter o seu podcast aqui na TV Cidade, basta entrar em contato com o telefone e também com o WhatsApp 2642-7776, 2642-7776 é o contato aqui da TV Cidade para que você venha para cá, tenha o seu podcast e para que você fale para milhares e milhares de pessoas, né, aquilo que tem sido gerado no seu coração. Agora sim, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, meu amigo, pastor Maurílio, do podcast, do A Frente Podcast, né? Já tive lá com ele duas vezes e hoje ele tá com a gente, que seja a primeira de muitas também, conosco aqui, batendo um papo. E Maurilhão, obrigado pela sua presença. Obrigado. Nossa intenção hoje aqui, no episódio anterior, a gente recebeu aqui o Paulo Fagundes. O Paulo Fagundes é um ex-travesti, um ex-homossexual, alguém que Deus mudou a vida dele assim, da água pro vinho. Eu quero até dizer pra você que tá assistindo aqui o nosso podcast, né? Se não assistiu o episódio anterior, corre lá no canal, assista, porque você vai ser tremendamente abençoado com essa história e com esse testemunho. E eu te trouxe aqui hoje porque você também, obviamente, numa proporção totalmente diferente, mas você também teve uma transformação de vida assim gigantesca, né, cara? Deus, ele te tira de um lugar, ele te tira de um meio, ele transforma a sua vida e é sobre isso que eu queria bater um papo contigo aqui no nosso podcast de hoje. E a primeira pergunta que eu já te faço, Maurílio, é exatamente essa: como era a sua vida antes de conhecer verdadeiramente a Cristo? Como que você descreve aquele tempo em que você tinha tudo materialmente, mas faltava algo dentro de você? Você pode contar isso pra gente? Claro. Primeiramente, muito obrigado. Agradecer a todos o convite. O Alberto é um amigo, a gente tem estreitado nossa aliança. Muito obrigado por estar aqui, fazer parte desse projeto piloto de divulgação aí do canal e entender o que uma internet, a voz da internet pode fazer na sociedade em geral. Eu também tenho um podcast entendendo que o mal, ele se expande porque o bem se cala. Então a gente usa a internet para ter uma voz, né, Alberto, para falar. E estou muito feliz de estar aqui, vou contar um pouco da minha história. O Alberto me perguntou já, jogando uma bomba na minha realidade, para mim falar para vocês o que eu vivi, como é que foi a minha história, como que era. E obrigado pela essa oportunidade, meu irmão. Tamo junto, eu que agradeço, irmão. Fala de novo tua pergunta pra gente caminhar. Como era a sua vida antes de conhecer verdadeiramente a Cristo? Quem era o Maurílio, né? Que é muito conhecido aqui em Teresópolis também. Você já foi... O suficiente. Já fomos sócios da mesma boate, da mesma pessoa, né? Não nos conhecemos naquela época, em tempo diferente. Mas como era a sua vida, cara, nessa época, antes de ter Jesus? Alberto, eu fui criado pela minha mãe, né? Apenas. O meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, né? Então, meu pai do interior de São Paulo, minha mãe do Rio de Janeiro.
Eles se casaram e ficaram acho que 8 ou 10 anos juntos, nem não chegou a 10 anos. E quando eu tinha 2 anos de idade se separaram. Então eu visitava meu pai todos os anos, nas férias, nunca tive nenhum problema com meu pai. Meu pai foi presente no que ele pôde presenciar, né? A gente. Uma vez por ano a gente se via nas férias, passava Natal juntos, essas coisas, mas eu fui criado basicamente pela minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou muito, lutou muito para ter a vida financeira dela. E então a gente foi criado, na verdade, pelas pessoas que trabalhavam na minha casa. Não tinha tanta presença da minha mãe ali todos os dias. Quem me ajudou na minha criação foi a minha irmã mais velha, né, a Camila, que colaborou para a minha criação. A gente estudava junto, ela me acompanhava porque ela tem 3 anos a mais que eu. Então, na verdade, quem foi a minha mãe na terra, na minha realidade, foi a minha mãe, a minha irmã. A tua irmã. Né? A minha mãe trabalhava muito, era a realidade da minha mãe, ela queria trabalhar. Né? Só que minha mãe sempre teve empresa, minha mãe teve quase 40 anos a mesma empresa. E nossa vida foi marcada por um episódio que muita gente da cidade conhece, né? A parte conhece aquilo que acha que conhece, né? Mas só quem viveu sabe. E a minha mãe foi marcada por um episódio quando a minha mãe decide sair de uma realidade e ir para uma realidade financeira um pouco maior. Por fins que não justificam os meios, né? Minha mãe resolveu fazer estelionato, cometer estelionato. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque quando Deus transforma a tua história, você não tem nada que te pese. Eu tinha mais ou menos 20 anos, 19 para 20 anos. Fui acordado Tava chegando do Rio, na verdade, e a polícia civil estava na porta da minha casa, com mandado de prisão para minha mãe, e ali começa toda uma confusão na minha vida, mas a gente sempre teve uma realidade financeira boa. Porém, a minha mãe viveu um ápice durante 4 anos de uma realidade muito, muito mais diferente, mas, em resumo, foi isso. E minha mãe, para contextualizar, a minha mãe, ela praticava as religiões afro, né? Então, a gente foi espírita a vida toda, nascido, criado, kardecismo, candomblessista. Fui em vários centros espíritas no Rio, tanto no Rio quanto aqui. Minha mãe ia um tempo em Brasília, que tem lá no Rio. Então, a nossa realidade espiritual era essa, né? E a nossa realidade na casa ali era minha irmã e a minha empregada, as empregadas que a gente tinha em casa, cuidando de mim e da minha irmã. Você sempre teve uma vida abastada financeiramente enquanto criança ali, né? Uma vida estruturada financeiramente. Familiar, talvez não pela falta do pai, da presença efetiva do pai ali. Da mãe de trabalhar. Numa conversa que a gente teve uma vez, batendo um papo, tomando um café, você compartilhou comigo, né? Que isso que você acabou de compartilhar também, que era muito criado ali pelas babás, pelas pessoas que trabalhavam na casa, a sua irmã ali dando todo esse suporte. Então, assim, a sua história, ela não é marcada por uma escassez financeira. Não, financeiro, né? Não. Ela é marcada por outras questões. Outros problemas, né? Outras realidades. E fala um pouco pra gente, Maurílio, dentro dessa questão, né? De ter uma vida abastada financeiramente, mas ter outras faltas familiares ali. Como foi a sua vida enquanto criança? Como foi o Maurílio criança? Você carrega alguns traumas, você carregou alguns traumas, isso te gerou algumas coisas, porque é importante a gente considerar isso, por quê? Porque tem gente que acha que dinheiro é tudo, né? Que a vida se resume em dinheiro, que a vida de uma criança que não teve escassez financeira foi uma vida fácil. Foi fácil. Eu escuto muito isso. Então. Você teve dinheiro e tá tudo certo. Mas, na verdade, deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão vendo e ouvindo a gente. As pessoas acreditam que o dinheiro ele é suficiente em todas as coisas. Só que, na verdade, nós tivemos muitos outros abismos. Minha mãe tinha uma frase, um slogan de vida. Minha mãe era muito pobre, né, Alberto? Na sua infância, meu avô era policial civil. Ela foi pobre? Ela muito pobre. Porque meu avô era policial civil. Meu avô era um homem extremamente honesto. Um policial, assim, na época que policial usava revólver. Tô falando de muitos anos atrás. Então, meu avô era um cara muito honesto. Só que meu avô tinha 4 filhos. Deixa eu ver, 4 filhos, minha mãe 5. Então, foi uma escassez financeira muito grande. Então, a minha mãe tinha uma frase. Que eu acho que muitos pais, eles têm lemas, né? Cada pai e cada mãe cria uma história na sua cabeça ou vive uma experiência e ele acaba pegando a sua experiência, criando uma história para poder continuar governando nos próximos anos. Minha mãe tinha uma frase: filho, vocês nunca vão passar pelo que eu passei. E ela estava falando totalmente da parte financeira. Ela carregava algumas histórias que me marcaram, que eu nunca vou esquecer, vou contar aqui rápido, que é rápido. Ela falou assim para mim: filho, eu sempre, quando eu ia para a escola, ela trabalhava durante o dia e estudava à noite. Minha mãe começou a trabalhar com 13, 14 anos. Então ela começou a trabalhar muito cedo. E ela saía do trabalho e não tinha dinheiro para comer na escola. Então ela trabalhava o dia todo, almoçava no trabalho, porque o trabalho tinha almoço, e chegava à noite, ela estava com fome. E ela falava assim: filho, quando eu vi as pessoas esticarem um misto quente na minha frente e tomar uma Coca-Cola, aquilo enchia minha boca d'água. O que você acha que minha mãe fez depois que ela teve dinheiro? O que ela mais fazia era tomar Coca-Cola e comer doce, comer comida, gostava muito de comer.
Minha mãe não era gorda, mas comia porque ela supria aquela dor que ela tinha de infância nisso. Então o lema da minha vida da minha mãe era: vocês não vão passar o que eu passei. Logo, ela entregou sua vida para isso, pelo que acreditava. Então, na crença dela era: vocês não vão passar dificuldade nenhuma financeira. E eu, de fato, não passei. Ah, mas tá falando isso hoje. Hoje eu tenho esse entendimento, né, Alberto? Hoje eu tenho maturidade, eu tenho quase 40 anos, eu tenho uma família, então hoje eu tenho maturidade para entender qual foi a caminhada da minha mãe, por que ela fez as escolhas que ela fez. Porém, isso na época não foi dessa forma. Muitos traumas, né, com relação a isso. Eu lembro de situações que para mim hoje são fundamentais, para ela nem tanto. Dia das Mães na escola, por exemplo. Nunca teve presente. Mas qual era a frase dela? Eu tô dando para vocês aquilo que eu nunca tive. Então eu tive uma clareza, isso tive no hospital quando eu estava internada antes de falecer, do seguinte: ela fez o melhor dela. Isso aí. Isso para mim, cara, mudou a minha história. E se você tá me ouvindo nesse momento, se você teve traumas com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, por favor, tentem entender a história dos seus pais, tentem fazer parte, se colocar, ter um pouco de empatia, se colocar no lugar e entender por que seu pai ou sua mãe tomaram certas decisões. Vou contar uma pequena história rapidinho. Eu conheci uma pessoa que o pai dele e a mãe dele abandonaram eles. Deu ele de presente para uma outra pessoa criar. A vida foi passando, eu atendi essa pessoa, né? A vida foi passando e eu cheguei para ele e falei assim: cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conversou com seu pai, com a sua mãe, por que eles te deram para outra pessoa? E eu vi que um silêncio, a resposta dela foi um silêncio. E eu falei assim: você já perguntou? Eu falei assim: cara, pergunta pros seus pais por que te abandonaram. Na verdade, Alberto, eles não abandonaram o cara. Eles não tinham como criar. Eles estavam passando dificuldade para eles. Fome, necessidade, extrema dificuldade financeira. O que eles fizeram? Eu vou dar você para alguém que vai criar você melhor do que eu. Na minha visão, eu não concordo com o abandono. Mas na minha visão, foi uma atitude de pai e mãe. Eu tenho certeza que isso doeu muito mais nos pais do que na própria criança, que nem sentiu isso. E era o melhor que era o melhor, exato. No entendimento deles era o que era ser feito era naquele minha momento. Mãe. Né? Então a minha mãe caminhou nessa onda. Então qual foi os problemas que eu tive na minha criação? Falta de limite. Falta de governo. A palavra não pra mim era algo que era muito difícil. Eu não tinha limites, né? Então o meu limite era assim: como que uma pessoa que trabalhava na minha casa ia me dar limite? Ela não conseguia. Quem me impunha limites era minha irmã. Minha irmã muitas vezes me bateu, minha irmã muitas vezes... E fazendo aquilo que ela também podia fazer. Era o melhor dela. Ela era uma criança me criando, né? Sim. Era uma criança criando outra. Vocês têm muita diferença de idade? 3 anos. 3 anos 3 só? anos. Só que 3 anos, na verdade, tipo, de 6 para 9 é uma diferença grande. Sim. De 25 para 28 não faz diferença. Claro. Então a gente tinha uma diferença muito grande. A minha irmã, na verdade, ela representou de fato o papel de mãe na minha vida. Então eu tive muitas ausências da presença. Eu falo pros meus filhos que quem ensinou meus filhos a nadar fui eu. Quem ensinou meus filhos a estudar fui eu. Você falou isso pra mim e me marcou muito, cara. Cara, isso pra mim, assim, eu vou falar algo pra você agora que pode fazer até achar meio hipócrita, né, da minha parte, mas hoje eu prefiro não estar ganhando tanto dinheiro, mas estar construindo algo muito mais sólido. O quanto marca a vida dos meus filhos receberam uma prova ontem da escola, o mais velho, cara, ele veio super feliz falar comigo assim: pai, olha minhas notas como estão diferentes. Porque ele veio no começo do ano, primeiro bimestre, ele teve um pouco de dificuldade, mas eu me coloquei no lugar de ensiná-lo. E o que Deus falou comigo nesse ensino foi o seguinte: eu tava tomando banho, e brabo com isso, né? Falei, só estuda. Frase que pai e mãe falavam lá atrás, né? Você só estuda. E o Senhor falou assim pra mim: você dá aula em um monte de igreja. Você ensina tanta gente. Você não vai ensinar seu filho, cara? Eu saí do chuveiro e falei assim: eu vou ensinar vocês, eu vou me colocar nessa posição. E ele me deu as provas agora no final do ano, e eu acompanhei ele desde aquela época, desde do começo do ano, e agora veio notas, cara. A menor nota que ele tirou foi 7.3, da prova valendo 8. Então e ele todo deu feliz resultado, me né? contando, cara. E eu fiquei falando assim: cara, valeu a pena. E assim, eu não tô julgando você que não tem tempo, né? Tem gente que... Igual minha mãe não teve tempo de fazer isso. A minha mãe falava assim: filho, você tá com atividade na escola? Eu vou pagar a professora particular. Então, assim, eu fui suprido em todas as áreas, mas sempre por algo, por alguém. Quem eu precisava. E hoje eu sei que eu precisava dela, eu precisava do meu pai. Né? Mas eu não tive. Então, assim, você perguntou sobre a parte financeira. Não tive dificuldade de nada. Porém, há muitas ausências trouxeram alguns traumas, cidadão disforme. Dores, né?
algumas dores muito grandes que me acarretaram na minha adolescência e na minha pós-conversão também, nessa mudança do Maurílio completar o família. E aí você falando dos seus filhos, né, cara, talvez você não consiga deixar, tomara que consiga aí, você é um cara muito inteligente, né, muito bem situado na vida como pessoa, uma clareza muito grande de quem você é, mas talvez, suponhamos que você não consiga deixar uma herança tão grande para os seus filhos, mas você está deixando um legado, né, e isso é o que de fato vai fazer a diferença na vida deles lá na frente. Agora, Maurílio, vamos lá, você falou um pouco da sua infância, quais eram os prazeres, né, ou escolhas que na sua cabeça naquele momento, agora já ali na sua juventude, já se tornando um homem, que pareciam trazer uma felicidade no momento, mas que mais tarde você foi percebendo que aquilo ali estava tudo destruindo a sua vida, né? Porque se não acontecesse isso, você não teria olhado para Jesus, se encontrado com Jesus. Obviamente que para você chegar a um ponto de reconhecer a sua necessidade por Jesus, foi porque em algum momento você reconheceu que algumas coisas estavam te destruindo, embora momentaneamente te trouxessem satisfação, te trouxessem alegria. É engraçado que eu vou falar depois, mas eu vou esperar, eu vou construir isso depois. Mas quando eu me converti, eu não tava precisando de nada. Não tava? Não, e eu vou explicar isso depois. Porque tem pessoas que se converteram numa situação, numa doença, numa morte. Não. Aí eu vou te contar Quem isso. não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Essa frase. Contigo não aconteceu isso? Não, cara, eu não. O meu foi por causa... Eu não sou adepto dessa frase também. Eu acho essa frase péssima. Eu também acho ela péssima. Porque, na verdade, esse versículo não tem nada a ver com isso, né? E está falando da tribulação, essa história. Mas eu entendo o seguinte, cara. Deus trabalha de cada jeito. Deus é tão maravilhoso que ele não cabe na minha teologia, na sua teologia e nem naquilo que nós lemos. Eu digo que a Bíblia... eu aprendi que a Bíblia ela é a revelação que Deus permitiu que nós entendêssemos. Porque existe muito além da Bíblia que a gente nunca vai conhecer, porque Deus não cabe na Bíblia. O que ele permitiu que eu e você podemos conhecer é a palavra. Essa Bíblia que você tem na sua mesa, ela não diz tudo sobre Deus. Só aquilo que ele quis revelar sobre ele mesmo. Então, eu não vim nessa situação. Deus usou minha esposa. Deus usou, na época, minha namorada. Alguém que Deus fez eu ter um sentimento além de qualquer outra mulher que eu tive. Eu falo que eu não me converti por Jesus no começo. Eu me converti por causa da minha esposa. Mas antes disso, com 16 anos, e eu acho legal falar... Lembra que nós éramos pobres. Minha mãe era pobre, né? Consequentemente, os irmãos dela também. Então, eu tive um irmão da minha mãe, Leandro, que eu tenho até a tatuagem dele tatuada nas minhas costas, antes da minha conversão. Ele era minha referência homem, né? Todo ser humano busca referência em algo ou alguém. Todo ser humano. Sim. Se você não tem pai, você vai buscar em alguém, você vai achar em alguém, e aí vem idolatria, vem tudo que a gente vai... Se quiser um dia falar disso, a gente pode falar. Eu tinha meu tio, irmão da minha mãe, um cara extremamente, onde chegava era aceito, um cara desenrolado. E eu fui saber, depois da morte do meu tio, que ele era viciado em droga. Ah, sim. Esse cara, o meu e-mail que eu uso no dia a dia é gigante, com temudo, _JR. Qual era o nome da loja do meu tio? Gigante Sound. Pra você entender como marcou. Eu uso esse e-mail até hoje. Eu tenho 38 anos, ele morreu, eu tinha 16. O meu tio era esse cara que me ensinou a ter prazeres momentâneos. Eu comecei minha vida sexual e a minha vida com álcool com 16 anos de idade. Então eu já fui colocado nessa realidade, e aí o contexto familiar nosso era exatamente assim. Ninguém tinha dinheiro. Quando conquistaram dinheiro, vamos viver a vida. Então lanche em Cabo Frio, jet ski, carros importados, cordão de ouro, loja de som. A loja de som era por vaidade, não era para ter um negócio. Então eu fui ensinado a ostentação, a viver essa vida de prazeres. Eu não fui para a vereda das drogas por uma questão de uma imposição da minha própria mãe. Ela falava assim para mim: se você usar droga, eu vou te dar uma surra. Se um dia eu sonhar que você usou droga, você vai apanhar. E o que aconteceu? Ela sonhou que eu usei droga, meu amigo. Eu acordei apanhando. Então, assim... Sem usar. Eu nunca usei droga na minha vida. Para não falar que eu nunca usei, eu não tenho vergonha de falar disso. Eu fumei duas vezes, eu fumei a ponta de um baseado. Então mereceu apanhar. Mas isso já era mais velho. Eu tava morando sozinho, né? Brincadeira. Isso quando eu era menor de idade. Então, eu fui marcado pela minha mãe o seguinte: meu irmão, tu pode fazer qualquer coisa, mas droga não. Então eu não usei, eu tinha pavor de droga. Pavor mesmo. Tanto que eu fumei 2 vezes e passei mal. E nunca usei. Nunca não me tornei usuário. Mas viu o álcool... gnomo subindo nas paredes? Cara, eu vou te contar uma história. O amigo meu, fumei com o amigo dele na minha casa, lá no Vale dos Eucaliptos, na época, na minha casa tinha um telão, cara. Nós fomos jogar videogame depois de ter fumado essa ponta de maconha. Aí, Alberto, eu tava olhando pros bonecos, só que era um telão, pô. Os bonecos no telão são grandes. Meu irmão, parecia que tava vendo uma pessoa inteira. E aí começou a me dar... Isso por uma ponta, né? Não usem drogas, não viu, usem gente? drogas. E começou a me dar, tipo, um labirintite. Comecei a ficar todo, comecei a vomitar. Que isso. E ali marcou, eu nunca mais usei. Só que o álcool,
eu comecei com 16 anos a usar. E eu bebia com meu tio. Eu lembro de uma cena que me marcou, cara, a minha vida. Até minha prima, a Larissa, tava agora na casa deles em Cabo Frio, que eles têm até hoje essa casa, e ela postou uma foto da churrasqueira. Eu tava com 16 anos, meu tio ficava bebendo, Alberto, 3, 4 dias sem parar. Eita. E sem dormir. Não sei se você sabe disso, você nunca participou disso, mas a cocaína, por exemplo, ela corta o efeito do álcool e tira o seu sono. Então meu tio começava a beber na quinta, virava a noite bebendo, aí ele ia pro banheiro. Toda hora meu tio ia no banheiro. E eu achava que meu tio ia fazer xixi. Mas na verdade, meu tio ia pro banheiro pra usar droga. Então ele ficava 3, 4 dias acordados. Isso era um sábado à noite, ele tava indo pro terceiro dia acordado. Aí sentou eu e ele assim na churrasqueira, e aquela música do Cidade Negra, Você Não Sabe o Quanto Eu Caminhei. E ele começou a cantar essa música, botou no DVD do carro dele, e ele começou a chorar. E eu olhei pra ele e falei, tio, o que tá acontecendo? Ele falou, filho, ele falou assim, Júnior, você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui. Ele começou a usar a história da música pra me contar. E aquilo me marcou porque ele falou assim, vamos dar uma volta? Eu falei, tio, tá doido? Pô, já são 3 e pouca da manhã. Vamos. O nome dele é no Peró, em Cabo Frio. Vamos dar uma volta? Eu falei, vamos, só que você vai dirigindo. Eu tinha 15 pra 16 anos. Ele morreu, eu tinha 16 já. Aí eu falei assim, tio, tá bom, vamos. Aí pegamos e entrei no carro dirigindo assim, eu com 16 anos já dirigia. Já viajava, pegar estrada. Com 15 anos, eu e minha mãe ia no carona e eu dirigindo. Fui com ele assim e aquilo me marcou muito, cara. Aquilo marcou muito. Foi a primeira vez que eu tomei um porre na minha vida. Pra você ter ideia como me marcou. Eu tomei 6 garrafas de Smirnoff Ice. Que isso. E eu olhei assim pra realidade dele e aquilo... Vendo ele celebrar aquilo meio que me comunicou uma coisa positiva na minha cabeça. Isso é bom. Porque ele tá vivendo isso, tá me dizendo que é bom. Então eu embrenhei por aquela realidade. Aí logo depois ele é assassinado no centro do Rio de Janeiro. Ele foi morto com 32 anos no Rio. Caramba. Tomou um tiro no pescoço e morreu. Então, e já tinha sofrido um atentado antes. Então ele morreu logo depois. Então depois que ele morreu, a minha referência acabou. E aí eu comecei a viver minha vida, fazer as minhas escolhas, cara. E eu comecei a beber muito, como tinha muito dinheiro, muito poder, né? Minha mãe conhecia muita gente grande, então a gente tinha uma sensação de poder muito grande. E uma palavra pra você, eu acho que isso hoje ainda é mais forte. Eu era o meu próprio Deus. Eu tinha meu próprio poder, eu tinha caminho pra tudo, cara. Então eu me sentia como se eu fosse intocável. Eu fazia o que eu queria. Aonde eu queria, do jeito que eu queria. Eu tive muitas experiências, muitas assim, que se eu começar a contar pra você agora, nós vamos perder um ano aqui contando a experiência que eu tive nessa área, né, de poder, de autoridade, de chegar, por exemplo, numa casa de show no Rio, né, numa boate em Ipanema, que só entrava maior de idade. Eu entrei menor de idade com armado, com arma na cintura. Que isso. Por conhecimento. Então a gente tinha muito conhecimento. Né? Então, vivi muitas coisas, né? Com arma de fogo, sempre gostei por causa da minha família, policiais e tal. Então, assim, Alberto, eu me tornei meu próprio Deus. E é uma palavra para as pessoas: todo ser humano nasce com um buraco. Com um lugar, não um buraco. Porque buraco parece que é uma coisa ruim. Não. Com vazio, talvez, né? Com um lugar que só cabe Deus. Porém, a gente vai estabelecer deuses para esse lugar. Você vai escolher o Flamengo, você vai escolher o Vasco, você vai escolher o seu trabalho, o seu carro. Você vai botar alguma coisa nesse lugar que você vai idolatrar. E que você vai se gastar por isso. Eu tinha esse Deus era o Maurílio. Então eu era o meu próprio Deus. Então era assim, ó. Não tinha uma mulher que eu visse que eu não queria, que se eu quisesse pegar essa mulher, eu não ia pegar. Eu movia a terra para fazer isso. Então, eu acabei, e uma palavra que eu carrego muito até quando eu tô pregando, Alberto, é o seguinte: eu me tornei um Maurílio para cada tipo de ambiente. O verdadeiro camaleão. Eu sabia entrar e sair em qualquer ambiente. Eu escutava rock, música sertaneja, funk, pagode, axé, eletrônico, todas as músicas. Caminhava bem em qualquer área. Qualquer área. Mas por quê? Porque eu tinha um interesse naquilo. Então, tipo assim, se eu tivesse um interesse de ir sempre voltado para 2 coisas, cara: mulher e status. É isso. Sua vida resumia-se nisso. Resumia-se nisso. Aonde eu chegava, eu tinha que chegar. Tanto que em Teresópolis, muita gente me conhece exatamente por causa disso. Aonde eu chegava, eu chegava. Eu não chegava devagar. Eu chegava chegando. Então, assim, ou era mulher, ou era a posição social. Então, eu tive várias experiências. Por exemplo, um cara que era nosso amigo era o Mr. Catra. Aí você tava na mesa pra conversar com ele. O cara não era meu amigo, mas a gente tinha um relacionamento muito próximo. Né? Então, eu gostava muito disso, dessa fama, esse lugar. Isso me custou muitas coisas. Eu fui distorcido completamente da minha identidade, cara. Então, assim, eu cheguei a ter 5 mulheres ao mesmo tempo, Alberto. Que isso, cara? 5 mulheres ao mesmo tempo. Eu não namorava com ninguém, mas eu tinha todas na minha palma da minha mão. E sempre com essa parada de controle, esse negócio de controle. Então, assim, o que eu tive me tornou o meu próprio Deus e através de mim eu fazia todas as coisas.
E aí deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, porque a gente está aqui num podcast, hoje podcasts são muito consumidos, né, pela juventude, e o que você está falando, Maurício, o que você está contando como tua história, como teu testemunho de parte da sua vida, é o sonho de muito jovem, irmão. Exatamente. Ter a mulher que quer, ter o dinheiro, carro, moto, né? Carro, moto, boate, convite de festas. Exatamente. É o sonho de muitos jovens. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui o seguinte. Você falou para mim, né, aqui na nossa conversa... Joia, cordão de ouro. Que você não vem pro evangelho por causa de necessidade de nada. Mas... chegou algum momento na sua vida que você percebeu que estava perdendo o controle da tua própria história ou não? Como que funcionou isso na tua cabeça? Tudo bem, não tenho necessidade de nada. Sou jovem, vivo uma vida que é o sonho da maioria dos jovens, né, do Brasil e do mundo, de terem dinheiro, de terem tudo que querem ali no tempo que querem, mas houve algum momento na sua vida, nessa sua trajetória, que você falou, cara, eu tô perdendo o controle da minha história. Ou seja, eu sou o meu próprio Deus, né, como você mesmo afirma, mas será que esse é o cara que eu quero ser? Sabe será quando eu cansei? Que eu sou esse cara mesmo, de fato e de verdade? Quando eu entrei numa crise do que você tá falando, é quando eu me peguei na virada do ano no qual eu me converti. Eu passei a virada do ano em Rio das Ostras, com uns amigos que até ele faleceu, ele teve um acidente de moto, Tom. Ele bateu de moto e faleceu. Eu dormi, irmão, na virada do ano, embaixo de um carro, dentro da casa que a gente tinha alugado, completamente alcoolizado, embaixo do carro, porque tava frio à noite na praia e eu tava dormindo embaixo do carro que tava com o motor quente. Aquilo ali me chocou. Desse tamanho? Eu tava bem mais magro, né? Não, digo de altura. De altura. A perna encostava no cano, mas eu tava bêbado e eu queria me esquentar. E dentro da casa que a gente tava, não podia entrar. Porque tinha um monte de gente e a casa não cabia. E aquele dia me deu um choque. Eu lembro disso até hoje. Porque eu saí eu fui dormir 5 e pouca da manhã, fiquei 1 hora embaixo do carro, que tinha acabado de chegar da rua, e acordei, escovei meu dente, cara, num tanque escovei meu dente num tanque de lavar roupa. E aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Naquele dia me deu um susto, sabe? Eu tomei um susto, assim. Quem tava comigo na época vai lembrar. Tem pessoas que vão assistir esse podcast que estavam comigo nessa época. E isso vai me lembrar. Eu pego a câmera, aqui, ó. Dá uma focada na câmera aqui. Vê se não consegue dar um zoom, não consegue? Não, olha lá, dá pra ver. Deixa eu abrir aqui mais, ó. Manda essa foto que a gente coloca na edição. Tá, olha como é que eu andava, ó. Olha lá. Isso aqui é tudo cordão de ouro. Minha lata não, né? Né? Lata nada. Isso aqui era quem eu era e o que eu vivia. Ó o carro, ó. Um dos carros era esse aqui, ó. Ó. Olha lá. Cara. Porém, nesse dia, nessa virada do ano... Esse é o carro que você dormiu embaixo, não? Não, eu dormi no carro debaixo do amigo meu. Eu lembro até hoje, uma Saveiro branca. Meu carro não cabia na casa que a gente tava. E eu olhei assim e falei, cara, o que eu tô fazendo? Deitado no chão. Com um cara com condição financeira de estar no melhor hotel da cidade. E vivendo num emaranhado de mentiras. E aqui a gente tem que dar uma ênfase de alguns minutos nisso. Quando você tem que se tornar qualquer tipo de pessoa para cada tipo de ambiente, você cria personagens, né? E esses personagens, Alberto, nenhum deles é de verdade. Então, na verdade, eu me tornei tão mentiroso que quando eu caí nesse lugar e eu olhei para minha realidade, eu falei, eu não sabia quem eu era. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Só por causa de uma situação assim, por causa de uma mulher assim, por causa de um lugar assim, por causa disso aqui. Eu tô me prestando a coisas que eu nunca me imaginei prestar. Então a mentira, ela se tornou tão verdade na minha vida que eu vivia a própria mentira que eu acreditava. Então assim, a mentira tomou conta da minha estrutura. Tanto que hoje eu odeio mentira. E tanto que meus filhos sabem disso. Eu falo, cara, errou com me conta. Porque a mentira me corrompeu a tal ponto eu não sabia mais quem eu era. Mas você chegou a se perder nessas mentiras? Porque assim, eu tenho... De vez em quando dava ruim, né? Eu digo assim, pessoalmente mesmo. Eu tenho um conhecido que a história dele é bem parecida com a sua. É um cara que se converteu agora há pouco tempo, tal, tem tentado viver uma vida com Jesus, mas vem de uma família muito rica também, com tudo que queria, tinha tudo que queria. Só que ele chega a um ponto da vida dele que nós trabalhávamos juntos que ele se perdia na mentira. Ou seja,
Ele contava uma mentira, ele acreditava naquela mentira, ele tentava viver baseado naquela mentira. Só pra você ter uma noção. Se torna verdade. Um dia ele estava pleiteando alguma coisa do pai dele, e o pai dele queria uma pessoa, queria contratar uma pessoa para a equipe de trabalho. Uhum. E aquela pessoa não queria integrar a nossa equipe de trabalho. E ele vira para mim e fala assim, quando a gente chegar lá para conversar com meu pai, fala que a gente já conversou com a pessoa e que a pessoa vai vir, para deixar o meu pai feliz, contente e alegre, para ele poder liberar o dinheiro que eu preciso. Aí fomos para a reunião, falei, eu não vou mentir. Uhum. Mas ele vira pro pai, não, pai, olha, conversei com a pessoa vai integrar a nossa equipe aí, daqui a um mês mais ou menos, ela vai estar saindo do trabalho que tá e vai vir trabalhar com a gente. O pai ficou feliz da vida. Eu falei, a mentira foi contada, deu certo, ele conseguiu ali o dinheiro que ele queria, vida que segue. Meu irmão, uma semana depois ele tá conversando comigo, quando que a pessoa vem? E tal, não sei o que. Eu falei, não, a pessoa não vem. Você não lembra que você mentiu? Sim. Ih, rapaz, tal, é verdade. Ou seja, mentia tanto que acabou se perdendo na mentira. Aconteceu isso contigo também, cara, em alguns momentos? Aconteceu o seguinte. Eu não fazia isso porque eu acho que isso já beira uma doença, uma doença, né? É uma patologia. Tem até uma patologia, exato. Até na psicanálise que você me incentivou a fazer, meu incentivador de fazer psicanálise é ele. Se der ruim, a culpa também é dele. Vai dar, não. A culpa é minha, porque Adão, né? Adão não pode estar em mim mais. Isso já beira uma psicopatia, porque isso é maluquice. Mas eu fazia o seguinte, cara. O que me marcou foi o seguinte. O meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. Meu sonho, cara. Fui pro Paraná estudar. Uhum. E entrei no direito. Comecei o direito na Cândido Mendes, em Niterói. Comecei a estudar e fui pro Paraná. Fiquei 4 anos no Paraná. Faz a conta. Eu estudei 6 meses em Niterói, mais 4 anos no Paraná. Eu era pra estar em que período? No 9º período. No 9º período. Quantos períodos você acha que eu fiz da faculdade? Só um. 4 anos de faculdade. E eu só fiz 1 ano. Por quê? Os outros 3 anos eu fiquei na sacanagem. Então, assim, o que beira isso que você tá falando é o seguinte. Eu era um cara que contava muito. Eu tinha sonhos, mas como, na verdade, eu não precisava correr atrás dos meus sonhos, porque minha vida estava muito estabilizada, eu acabava meio que mentindo pra mim mesmo. Meu sonho é ser delegado. Beleza, mas e aí? Como que faz, né? Como que chega nesse lugar? Então eu me tornei minha própria mentira. Porque, cara, toda pessoa que se torna seu próprio Deus, ela vai criar histórias e situações pra ela estar nessa posição. Pra ela viver isso como se isso fosse uma verdade. Mas na verdade não. Eu menti muitas vezes pra mim. Não cheguei a esse ponto, que eu acho que isso aí já é uma loucura. Uhum. Mas a ponto de contar histórias pra mim mesmo e acreditar nessa história, beleza. Sempre dando desculpa pra tudo. Por que tu não fez o período? Não tinha motivo pra não estudar. Eu tava no Paraná pra isso. Não precisava trabalhar. Minha mãe tinha me dado na época 2 casas e eu tinha renda dessas casas, então eu não precisava trabalhar. Eu tinha uma renda muito boa. Eu podia ter estudado. Não estudei por quê? Porque eu preferia sacanagem. Mas sempre quando eu ia conversar com a minha mãe, não, mãe, tá tudo bem na faculdade. É isso que eu fiz. Entendi. Você entendeu? Entendi. Tá tudo bem na faculdade. Pra validar a minha vida. Quando eu venho pro Rio e volto em 2013, minha mãe perguntou, cara, mas cadê a faculdade? Não, eu vou acabar aqui. Mas na verdade depois ela acabou morrendo em 2014, um ano depois, e eu não terminei a faculdade de Direito. Na verdade eu fiz assim, estudei mesmo na faculdade quase 2 anos. Mas era assim, primeiro período carregava um monte de matéria, não estudava. Sim. Hoje sou estudioso da palavra pela misericórdia de Deus, mas na época não. Mentia muito. Muito, muito, muito. Porque todo imperador, e falando de Bíblia, todo imperador ele cria histórias, né, cara? Narrativas. Nero fez isso, né? Sim, muitos imperadores criam histórias pra sim. manter seu governo de pé. Sim. Então eu criava mentiras e narrativas pra me manter no poder. Sim. No meu poder, na minha cabeça, eu tava, e isso serve pra você. Analisa sua vida e sua história, quantas histórias você tá contando pra você e pras pessoas que estão à sua volta, pra você se manter no lugar que você tá. E a maioria delas é mentira. Porque a maioria delas, na verdade, é você falando pra você mesmo se manter nessa posição que você tá. Quando você assume a realidade, aí você vai me perguntar disso, e eu vou falar sobre isso, quando você assume a realidade, você vê o quanto degradado você tá, quanto destruído você tá. Ou seja, você viveu um tempo na sua vida que você era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que você tinha era dinheiro. Exato. Né? Mas te dá muito poder, né, cara? Então pra mim era suficiente, né? Pra mim era tudo que eu tinha. Sim. E eu era conhecido, na verdade, por... E eu vou encerrar. Esse assunto era o seguinte, as pessoas só me usavam. É isso, cara. Só me usavam, cara. Eu era moeda de troca, meu irmão. Eu podia proporcionar muitas coisas, eu tinha muito acesso, então as pessoas me usavam. Essa é a verdade. Tenho poucos amigos dessa história, tá? Poucos, quase... Dessa fase da sua vida. Dessa fase, né? eu tenho, sei lá, não chega a 4. Não chega. Pro número de pessoas que te rodeavam, Tá realmente... doido, eu era...
Muito pouca gente. Celebridade. Agora, Maurílio, financeiramente, chegou um momento da sua vida que você perdeu alguma coisa ou não? Quebrei, morei de favor. Isso aí, era aí que eu queria Quebrei, chegar. morei de favor, pô. E o que significou pra você Bem-vindo perder ao reino tudo? de Deus. Mas quebra antes do encontro com Jesus ou depois do encontro com Jesus? Quebrei, encontrei Jesus um ano e meio depois estava quebrado. Então vamos passar pra questão da conversão. Então você vai pra Jesus... E a culpa não é de Jesus que eu quebrei, tá? É minha mesmo. Você vai pra Jesus com dinheiro no bolso. Sim. Sem precisar... O contexto é simples. Janeiro de 2014, eu acho que isso é bom contar. Eu namorei com a minha esposa estava desviada. Em janeiro de 2013, nós nos encontramos, né? E aí ficamos juntos até junho. Eu terminei com ela em junho. E aí ela se separamos. Ela foi a vida dela. Ela voltou pra igreja. Ela voltou pra Jesus. E 6 meses depois, em janeiro, dia 5 de janeiro de 2014, ela me manda uma mensagem no telefone, um vídeo de evangelismo no WhatsApp. Na época. E eu olhei e falei... Nunca vi esse vídeo até hoje. Eu apaguei o vídeo na época. E falei assim, você tá mandando essa mensagem pra mim mesmo? Aí ela falou sim. E eu comecei a conversar com ela, porque eu terminei com ela, Alberto, gostando dela. E isso eu acho que você também já fez. Eu terminei com ela gostando dela, porque eu queria continuar suprindo esse lugar que eu estava. Então, assim, eu gostava dela, mas também gostava de pegar outras mulheres, de viver essa vida maluca. Então, mesmo gostando de alguém, eu sacrifiquei a minha verdade, meu sentimento, porque quando você gosta de alguém, você tem que abrir mão de algumas coisas, correto? Sim. Eu não queria abrir mão de nada, pô. Não queria ver. Eu sacrificava o amor, o sentimento que eu tinha por alguém pra viver a minha vida, pro eu estar no lugar, nessa posição do eu. E aí, ela chega pra mim e fala, eu falei pra ela assim, em 5 de janeiro de 2014, depois de ter vindo da praia, daquele lugar que eu dormi embaixo do carro. E cheguei da praia com um Honda Accord 2011, o carro tinha 2 anos de uso, comprei 0. Uma CBR 1000 2013 do ano, moto 60 mil na época, e uma XT 2013, minha, as duas motos na carrocinha. Ou seja, o que você falou, pô, tava passando dificuldade? Não. Cheguei na minha casa, ela falou, eu falei assim, ó, eu abro mão de tudo que eu tô fazendo por você. E esse silêncio que ficou entre a gente. Ela falou assim... Você falou isso? Eu falei isso pra ela no telefone. Indo para o motel, numa segunda-feira de manhã, encontrar com outra mulher. Digitando no carro. Indo encontrar com essa pessoa lá em Friburgo, quase. Digitando e falando com ela. Parei no bar, que hoje não é mais bar. Inclusive o cara é meu amigo, Atalib, lá em Bom Sucesso. Parei no bar. Isso era 11 da manhã. Peguei um copo de cachaça, de 500ml, que ele fazia uma bebida lá doida. E fui pro motel conversando com ela. Eu chego no motel, encontro com a mulher. No banheiro ela manda assim, ó. Pra você ficar comigo, você tem que largar tudo. Eu saio de dentro do motel com a mulher, paro o carro na beira da rua, na perto da casa dela. Ela sai do carro e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia. As 5 mulheres que eu tinha, que eu te falei, eu mandei mensagem pra todas elas. E falei assim, ó, acabou. Não quero mais nada com você. Só que assim, as mulheres não entenderam nada. Claro. Me perseguiram meses. Teve uma menina que me mandou mensagem meses, depois de convertido. Terminei com a mulher e fui embora. Com as 5 mulheres no telefone e fui embora em busca da Jéssica. Porque ela me deu uma oportunidade. Na minha cabeça, eu falei, cara, tem uma oportunidade. E foi ali que Deus mudou minha história, cara. Ali começa a minha mudança de vida. Por quê? Porque naquele momento ela falou pra mim assim, pra você ficar comigo, você vai ter que abrir mão de tudo que você vive e faz. Eu vivia dentro dos centros espíritas, nada contra os espíritas, todo respeito à sua crença. Você tá contando seu testemunho, Meu testemunho. Sua história de vida. Se isso te ofende, tá tudo bem também. A gente pode conversar um dia, me procura no Instagram que eu te falo como que foi. E eu posso falar com autoridade por que é diferente um do outro. E eu posso falar pra você com princípios e valores qual é a diferença de um de outro. Eu tanto conheço um quanto conheço o outro. E sei a diferença de ambos, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente, quanto aquilo que é cobrado pra estar naquele lugar. E aí, eu falei pra ela, eu abro mão de tudo por você. Isso foi na segunda-feira. E aí, cara, vou resumir, tá? Na quarta-feira, eu saio com o Andinho, um amigo meu, pra ir pra Friburgo, numa boate, pra beber. Na quinta-feira eu encontro com ela pessoalmente e ela fala pra mim assim, ó, pra você ficar comigo você vai ter que abrir mão de tudo. Largar todos os teus santos, que eu era devoto de São Jorge, parar de beber, parar de fumar, tava fumando cigarro na época, cigarro de menta, escutar essas músicas que você escuta, parar de tudo, largar teus santos. Cara, minha casa tinha imagem de São Jorge grande, com a camisa, tudo. Você vai ter que abrir mão de tudo pra ficar comigo. Eu falei, tá bom. Sabe quando você faz um Texas... Já jogou poker? Não. Tem uma jogada no poker chamada all-in. Você pega todas as fichas que você tem
e coloca na mesa. Uhum. Você pega uma carta boa, um par de cartas boas e coloca tudo na mesa. Eu fiz isso, cara. E sem saber o que eu tava fazendo. E aí, naquele dia, hoje eu tenho esse entendimento que eu tenho certeza que era o Espírito Santo, cara. Porque eu jamais faria aquilo mesmo. Eu nunca fiz aquilo por ninguém. Imagino. Por ninguém. Porque eu era meu próprio Deus. E o Deus, quando você é seu próprio Deus, você não abre mão de ser de você por nada, pô. Eu dei o all-in. Isso foi na quinta-feira. E na sexta-feira eu me despedi do mundo. E aqui eu vou contar essa história. Fui pra Guapimirim, num bar chamado Vovó Garota. É um bar só top, né? É o lixo do lixo. Me perdoa se você vive nesse lugar. E aí cheguei no bar 6 horas da manhã, tinha virado a noite, tomado 2 combos de vodka e falei assim, pros amigos que estavam na mesa, a partir de hoje vocês nunca mais vão me ver no bar, nem bebendo nem fumando. Aí um amigo meu falou assim pra mim, duvido, Maurílio, você é viciado em cachaça e mulher, você não vai largar isso. E eu entendo que foi o diabo dizendo isso pra mim. E aí, cheguei em casa 9 da manhã, completamente bêbado, muito ruim mesmo, uma ressaca. Tinha tomado bebida adulterada, vodka adulterada, então tava numa ressaca danada. Fui pro culto na igreja de Filadélfia, às 8 da noite no sábado, na rede de jovens, e nunca mais, cara. Naquele dia, você falou de transformações instantâneas, eu parei de beber, parei de fumar e parei de escutar música do Na sua vida aconteceu assim? Foi instantâneo? Naquele dia. Eu nunca mais bebi, nunca mais fumei, nada disso. Tem pessoas que pra isso é mais difícil, né? Tabagismo, alcoolismo, demora mais. Sim. Pra é um mim processo, foi né? instantâneo. Então eu bebi dos 16 aos 26, quando eu me converto, né? Eu me converti com 26. 10 anos de alcoolismo, muito álcool, bebia muito. E eu parei de beber no dia que eu fui pra igreja, cara. E nunca mais bebi. Em relação, cara, a outras coisas na sua vida, por exemplo, como concepções que você tinha, né? Você tá falando de uma libertação instantânea de alcoolismo, Só disso, exato. dessas questões todas. Agora, dos espíritos que eu fui consagrado. Das outras coisas que acarretaram na sua vida também, por exemplo, da sua mentalidade, eu sou o meu próprio Deus. Aí você vai para um lugar, para uma religião, né? Para uma igreja, onde você tem um pastor, onde você tem alguém ali que te discipule, Sim. né? E discipulado, na maioria das vezes, é confronto, né? Como que você absorveu isso tudo? Como que isso aconteceu na sua vida? Foi o mais difícil. Foi instantâneo também ou não? Não. Algumas coisas foram instantâneas na minha vida, né? Porque eu acho que, na verdade, ninguém é instantâneo na sua totalidade. Sim. Tá? O apóstolo Paulo, eu acho que ele é a única história que você vai ver que foi algo... Não sei se do apóstolo Paulo foi uma mudança de curso. Ele estava indo para matar os cristãos e ele encontra com Jesus no caminho de Damasco e ele vai para um lugar de estudo, de lugar de tratamento. Ele ficou um tempão que a Bíblia 3 anos, né? Que a Bíblia não conta como que foi esses 3 anos. E eu acho que esse foi o processo de Paulo. Claro. Para sair para o campo missionário. O Maurílio foi o seguinte, cara. 1 mês de evangelho. Eu lembro das datas porque marcava sempre assim. Aniversário da minha irmã, eu saí do retiro. Então eu tenho essas datas muito fortes na minha cabeça. Eu fui consagrado em todos os centros espíritas que você imaginar. Com 7 anos, eu lembro de várias situações de consagração em centros espíritas. E não era de se estranhar o Maurílio cair endemoniado. Com 1 mês de convertido, eu vou pro retiro. Meu irmão, não bota um cara endemoniado no retiro, não, meu amigo. Não sei se tu ama retiro, mas eu sou apaixonado por retiro, cara. Gosto muito. A gente fez um agora na igreja. Eu sou apaixonado por retiro. E aí eu tô no retiro. Pastora Débora, irmã da Zanete Rodrigues, da Lagoinha de Belo Horizonte. 1,50 m de altura. Bota a mão em mim, eu caio pipocando no chão endemoniado. Sou liberto naquele final de semana e tive a minha primeira experiência com Deus. E essa experiência com Deus eu vou contá-la rápida. Eu caí endemoniado na quinta. No sábado, palestra de paternidade de Deus. Quando essa ministração de paternidade ela começa a ser ministrada, para quem tem um buraco de paternidade na alma, tu imagina, né? Como é que eu tava? Eu estava completamente em prantos. E aqui vem uma verdade para você. Você quer seguir a Jesus? Você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Você precisa abrir seu coração e permitir que Ele faça morada. Que Ele entre. No primeiro dia, eu falei assim, Deus, muda a minha história. Nem eu sabia o que eu estava falando. E quanto isso me custaria, né? Muda a minha história, mas eu não sabia o tamanho da estrutura que Deus ia ter que arrancar de mim para me tornar uma nova criatura, né? E eu acho que esse é o processo mais difícil. Na minha visão, esse foi o meu processo mais difícil. Tem gente que fica com tabagismo, alcoolismo, droga, mas o meu foi mudança do Maurílio. Cara, tô no retiro, sábado, pastor tocando sábado à noite, eu tava chorando no canto do salão. E no canto do salão, eu comecei a ver aquele movimento todo espiritual, que eu não sabia discernir o que era. Eu sento no chão em lágrimas e falei assim, Deus, se você é esse Deus mesmo que esse pastor está falando, o Senhor vai me dar um abraço. Só que eu não falei uma palavra, eu só pensei.
Quando eu levo meu pensamento, não sei se foi a Deus, na minha época, na minha inocência, eu só pensei. Eu não pensei que eu tava falando com Deus, nada disso. Passou uns minutos, eu chorando muito, veio um pastor na minha direção, se ajoelha diante de mim, entra no meio das minhas pernas e me dá um abraço e fala: filho, aqui está o seu abraço. Naquele dia, Alberto, eu falei assim: Deus existe, Deus é real, vírgula. Eu vou fazer tudo por esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber quem esse Deus é. E aí vem a minha característica que Deus me deu. Por que eu nunca usei droga? Porque você sabe, eu sempre soube que era furada. Eu nunca fui, na minha época antes de Jesus, massa de manobra, cara. Ah, tem um monte de amiguinho fumando maconha ali, pra tu ser aceito, tem que fumar maconha também. Meu irmão, nunca fui assim, velho. Se lasquem eles pra lá, Se morra sozinho. Eu vou criar minha história aqui. Vou tocar um funk aqui, vou estar um pagode, vou ficar aqui na minha sozinho, mas eu não vou me juntar. Então, quando eu me converti, tive um discipulador. Vou deixar aqui um abraço pra você. Eu vou te mandar esse vídeo, porque aonde eu vou pregar, eu honro esse cara. Pastor Alexandre Brandão, um negão de 1,75 m de altura, largo igual uma parede de um armário 2x2, mas eu te amo. Você foi um homem que mudou minha história, cara. E aí esse cara me discipula. Eu tenho esse encontro com Jesus. Minha mãe é espírita ainda. E eu chego em Teresópolis dia 16 de fevereiro, quando acabou o retiro, que era aniversário da minha irmã, 16 de fevereiro. Eles estavam no Novilho de Ouro me esperando. Eu chego no restaurante, minha mãe se levanta lá da mesa e fala assim, me vê chegando e fala assim: filho, você é outra pessoa. Porque ela tinha os espíritos que ela servia, né? E ela, quando ela fala isso, ela testifica o que Deus tinha feito na minha vida, cara. E aí foi muito louco, porque eu tive um tempo com a minha mãe de 6 meses, até a morte da minha mãe. Minha mãe morreu logo depois da minha conversão. Tempo de cura, tempo de perdão. Minha mãe aceitou Jesus, né, como único Senhor Salvador, entregou sua vida para o Senhor. Hoje mora com o meu Senhor. Minha pastora, na época, disse que ela furou a fila. Ela chegou antes de mim. Mas ali começa. E você perguntou sobre o processo. Esse foi o de libertação espiritual. Eu nunca mais manifestei, nunca mais tive esse problema na minha vida. E aí começa a transformação, que é a conversão. Mudança de princípios, de valores. E aí você perguntou assim: Maurílio, quando você teve a realidade de saber que você estava enganado? Que você estava... Quando eu me deparei com o verdadeiro evangelho. Quando eu me deparei, através de um discipulador, com o evangelho de Jesus, Alberto, ali eu tive uma certeza de que eu não tinha identidade. Porque eu acho que você só consegue ver o quão torto você está quando algo reto é colocado do seu lado. Verdade. Enquanto não chegar algo reto do teu lado, você tá torto? Você não tem um parâmetro. Você não tem um parâmetro. Eu não tinha essa régua. Então, quando algo me apresentaram através do meu sogro, pastor Maurício, Jéssica, minha esposa, o pastor Alexandre, algo reto, eu vi que eu tava perdido. Eu tava perdido. Meu GPS tava carregando rota. Cara, que bacana ouvir, né, essa tua história, esse processo que você viveu. E quando a gente olha para sua vida hoje, cara, a gente percebe em você uma referência hoje. Obrigado. Né? Uma referência de coisas boas, porque lá atrás você era uma referência de coisas ruins, de coisas péssimas, né? E hoje uma referência. Você é um pai de 3 meninos. De 3 meninos. Você é casado, ou seja, tem a tua família constituída. Você hoje é um dos pastores da Igreja em Comum, né, aqui em Teresópolis. Você é um mentor de pastores também. Sim. Tem um trabalho muito bem feito, até na Europa hoje, né? Mentoreando pastores da Europa. Agora, como que você resume? O nosso tempo aqui, o nosso podcast, ele não é igual o seu lá, né? Podcast rico, né, Caio? Onde ele aluga o estúdio pela tarde inteira. Nossa realidade é diferente. Mas como que você vê a sua vida hoje, cara? Você é grato a Deus hoje por essa transformação? Você sente falta, né, de algumas coisas? Você falou que quebrou depois que se converteu, depois que teve um encontro com Jesus. Você foi morar de favor. Resume pra gente um pouquinho essa parte da tua história e já conta pra gente quem é o Maurílio hoje, né? Pra quem te conheceu lá atrás, pra quem lembra, tá te vendo agora e lembra do Maurício da boate, que lembra do Maurílio de Carrão, Maurílio dos Cordões de Ouro. Sim. Quem é o Maurílio hoje? Vou resumir. Minha mãe morre, eu durmo, filhinho de papai, acordo empresário. Minha mãe tinha uma empresa, um hotel. Então, minha mãe morreu, eu assumi o hotel. Por uma situação lá de divisão de bens e tal, eu assumi o hotel. Nesse lugar de assumir, lembra que eu fui criado playboy? Meu irmão, dá uma empresa no tamanho que já era nossa, na mão de alguém que não tem estrutura pra conhecer, vai fazer cagada. Eu comecei a fazer cagada.
Então eu não sabia governar minha empresa, eu não sabia administrar. Eu comecei a comprar cavalo, comecei a viajar muito, gastar dinheiro com shopping, passear, porque essa era a minha realidade, né? Só que na verdade, naquele momento, agora eu era meu próprio provedor. Então eu não sabia gerar nada, não sabia gerar riqueza, não sabia cuidar do meu dinheiro, não sabia administrar minha empresa. Então, automaticamente, vem a dor, essa dor. Na época, quem lembra disso vai saber, teve a parada do mensalão, Dilma e Lula, né? Você que é de esquerda... Esse assunto é para outro dia. Dilma e Lula na época do mensalão, aquele escândalo no Brasil, e a classe média, que era o meu público do hotel, parou de viajar. Então eu já vinha de uma má gestão, despesa lá na estratosfera, gastando dinheiro da empresa, fazendo o primeiro erro da administração, misturando CPF com CNPJ. E aí, meu irmão, quando vem a crise e ninguém vai pro hotel, eu quebrei. Quebrei ao ponto de morar de fato com o meu cunhado. Morei na casa do meu cunhado 9 meses, debaixo da casa do meu cunhado 9 meses. Então, quebrei, me reergui. Já tinha os filhos? Eu tinha um filho só nessa época, um filho. E meu segundo filho estava nascendo. Ele tinha nascido, uma coisa assim. Cara, nesse tempo eu quebrei. E assim, sobre Deus e sobre por que eu sou hoje, ele falou de mentoria de pastores hoje, de pregar, de cuidar de gente, é porque de fato, cara, nada disso mudou o meu amor por Deus. Porque lembra aquele Deus que se apresentou pra mim? Lá no dia 15 de fevereiro de 2014, aquele Deus, eu nunca esqueci dele, cara. Nunca. Eu quebrei, eu perdi um filho, eu morei de favor, eu fui traído por pessoas, eu tive um monte de coisa que, meu irmão, eu tinha todos os motivos do mundo pra falar, depois que eu me converti... Piorou. Mas, irmão, pelo amor de Deus, esse Deus que eu conheci de verdade, esse Deus genuíno, que é o Senhor, eu não tinha como tirar ele da minha vida e falar, não, isso aqui eu não quero mais não. Então, depois que eu quebrei, eu me reergui, fui tratado. Lembra que você falou de tratar o eu? Sim. Eu acho que eu tinha que viver. Eu tenho certeza que eu precisava viver isso que eu estava vivendo. Precisava passar por esse lugar para chegar onde eu estou hoje. Para ter a autoridade que eu tenho para falar hoje de alguns assuntos, Roberto, eu tive que passar nesse lugar. E aí hoje a história de José tudo fez parte do propósito. Exato. Né? Eu não tinha como chegar onde eu chego hoje, conversar com quem eu converso hoje e ter a autoridade que eu tenho pra falar isso se eu não tivesse passado por onde eu passei, cara. Eu passei por tudo que você imaginar. Então, assim, não vivi droga, por exemplo, não vivi homossexualismo, não sei falar sobre isso. Então, esse assunto eu nem me meto. Porque eu não tenho autoridade sobre isso. Mas o que eu vivi, de fato, me tornou quem eu sou hoje. Então, toda essa mudança de vida que eu passei, todo esse processo de vida que eu passei, casamento, família, filhos, tive várias crises com relação à paternidade. Como ser pai. Várias crises. Por que eu tive várias crises? Porque, meu irmão, paternidade pra mim era uma folha em branco. Como criar filho? Você olhava pra minha história e não sabia como que eu fui criado. Então, eu não tive pai. Mãe ausente. Eu fui criado pela minha irmã. Então, assim, Deus ele foi me lapidando, me transformando cada vez melhor. E eu falei pros meus filhos essa semana, conversando com os meus meninos, eu falei assim, filhos, muito obrigado por nunca desistirem do papai. Deixa eu falar uma coisa pra você que é pai. Admita os seus erros pros seus filhos, se necessário for. Ressignifique a rota. Entenda que você não é perfeito, que você vai errar, assim como seu pai e sua mãe errou com você. Mas admitir que você falhou vai curar os seus filhos, cara. Vai curar a sua casa. E vai tornar a sua casa mais madura. Meus filhos hoje, eu olho pra eles, cara, e muita coisa que eu não tenho coragem de fazer hoje passa pela vida desses caras. Você falou de uma coisa que mexe muito comigo. E eu não gosto nem de falar isso porque eu choro. Talvez não. Eu nunca vou dar a eles o dinheiro que minha mãe me deu. Nunca, porque era uma parada assim muito grande. Mas o que eu tô deixando pra esses caras é eterno. É isso aí, é o legado. O que eu tô deixando de legado pra esses caras, meu irmão, é eterno. Você conversa com meu filho de 7 anos hoje, de 8, o Luca tem 8. De 8 anos, você conversa com ele tem mais princípios do evangelho implantado dentro dele já, com muita gente com 50 não tem. Bacana. Porque eu entendi que eu tenho uma obrigação agora. A herança é o que você deixa para. O legado é o que você deixa em. Né? E com o legado, e aí isso eu carrego como uma verdade pra minha vida, minha esposa até não gosta que eu fale disso. O que eu tô deixando dentro deles vai fazer um dia eles serem milionários. De dinheiro eu tô falando. Você entendeu? Sim. Mas eles nunca vão perverter uma vírgula pra chegar onde eles querem chegar. Sim. Então assim, eu sei que hoje talvez eu não vive. Entra no meu Instagram, Maurílio Nascimento, vai na primeira foto, você vai ver lá, tá escrito na legenda. Tá uma foto eu e meus 3 filhos. As marcas que eu carrego nas minhas costas. As guerras que eu sofri, que eu vivi, para que eles tenham uma vida diferente, meu irmão, são os alicerces que eu construí. Que eu construo
para que esses caras tenham uma vida transformada. Sobre o Maurílio hoje, o Maurílio não é perfeito, o Maurílio não é um super-homem, até falo isso muito com você. Eu não tenho problema nenhum de assumir meus defeitos, de dizer que eu tenho dificuldade, mas hoje eu sou um cara de caráter, de integridade, de honra, de princípios. E outra coisa, o que eu carrego é indissolúvel para mim. Se hoje eu sento em mesa de pastores, se hoje eu consigo ajudar pastores, líderes e pessoas, igrejas, até dentro da nossa realidade, é porque Deus me tirou desse lugar, mudou minha história, mudou a minha vida. E não tem lugar melhor que no Senhor, velho. Glória a Deus não por isso, tem. cara. E, Maurílio, se você pudesse agora, em rápidas palavras, resumir o seu testemunho, né? Porque a ideia desse podcast aqui, tanto do episódio passado com Paulo Fagundes, que é ex-travesti, ex-homossexual, quanto esse com você, né? É para falar sobre o poder transformador de Jesus. Que Jesus fez na vida do Paulo. Pô, eu assisti, antes, né? Assustador. Cara, assustador. Assustador. Eu vi que minha história nem é tão ruim. Não, e na sua também, na devida proporção também, cara. Sim. Ele é um cara que ele chegou no fundo do poço para reconhecer, né, com a enfermidade, para reconhecer que precisava de Jesus. Você é um cara que não perdeu, mas que algo te levou a reconhecer. Perdi muito depois, né? Depois, mas Jesus, eu tô falando assim, materialmente falando, financeiramente falando, você não tinha perdido ainda para reconhecer essa necessidade de Jesus. Agora, qual é a mensagem pra gente terminar aqui que você deixa para quem tá nos assistindo nesse momento e que tá com a vida tranquila, cara? Tá com a vida tranquila, mas tem dentro dele esse vazio, esse espaço, esse buraco que está sendo preenchido por outras coisas, por amante, mas por que bebida, acaba não preenchendo de fato e de verdade. Qual é a mensagem para a gente poder terminar o nosso bate-papo de hoje naquela câmera ali que você deixa para quem está assistindo o nosso podcast? Para você que, como eu, tem uma vida hoje suficiente, está tranquilo financeiramente falando, mas tem problemas no casamento, problema com seus filhos hoje, celular, homossexualismo, droga, vício de jogo. Nós estamos vendo hoje um caos na nossa nação com relação a isso. Entenda o seguinte: você está suficiente financeiramente falando, mas se existe um lugar dentro de você que só cabe o Senhor, você sabe que com o dinheiro você não resolve. Com o dinheiro você não dá conta. E eu, quando me entreguei para Jesus, eu entendi uma coisa. Com Ele, com o que Deus me deu, que é a presença dEle, com o que Jesus fez na minha história, Ele pode e vai fazer também na sua vida. E entender o seguinte: se o dinheiro fosse suficiente na minha vida, com o dinheiro que eu tinha, eu comprava a vida da minha mãe de volta, eu comprava a vida do meu filho de volta, eu comprava a vida do meu pai, que acabou de morrer agora em abril desse ano. Se eu tivesse poder para isso, que você sabe que o seu dinheiro não vai fazer isso, eu comprava um casamento saudável, eu comprava filhos perfeitos. Você sabe que com o dinheiro é impossível fazer isso. Só tem uma pessoa que pode tornar sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos saudáveis, porque perfeito não existe. Então, com dinheiro você não compra essas coisas, mas com Jesus, todas essas coisas podem e vão ser transformadas. Eu sei que muitas vezes você senta diante das suas finanças e fala: cara, eu não consigo resolver isso com o dinheiro que eu tenho. Então eu entendo o seguinte: porque só com Jesus que é possível resolver essas questões. E a principal, a sua salvação, a sua alma, ela importa. E o seu dinheiro, meu irmão, não vai te salvar, não vai te levar a estar com o Senhor. Sua vida, ela é importante para o Senhor. Entrega a sua vida para Jesus, entrega seu coração para Jesus, e suas finanças, tudo que você conquistou com o seu braço, é seu. Deus não vai tirar de você, mas Ele quer a sua história e a sua vida. Perfeito, perfeito. Irmão, obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Foi muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo nesse momento foi muito edificado, foi muito transformado, e que esse nosso bate-papo aqui possa alcançar muitas vidas. Amém. E que muitas pessoas possam ser tocadas, né? Amém. Por esse mesmo espírito que te tocou, por essa mesma transformação que você viveu, e que quem esteja nos assistindo nesse momento também possa abrir o coração para ter esse encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Tem alguma coisa que você queria falar e não falou? Não, só para encerrar. Frente Podcast, fala. Exatamente, a Frente Podcast. Vai estar passando aqui na tarjinha YouTube, também. No YouTube, no Instagram, vai estar no link do vídeo que você coloca. No Instagram, a Frente Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. Estamos construindo uma história, construindo um canal. Se você quiser um dia tiver uma história legal para me contar, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem. Maurílio Nascimento é o meu perfil no Instagram. Entenda o seguinte: eu sem Jesus não sou nada. Deus te abençoe. Tamo junto.
E sem nós, ele continua sendo Jesus. Ele não precisa da gente pra nada. Exatamente. Tá certo. A você, meu amigo, que acompanhou até agora o nosso bate-papo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aqui no nosso canal, continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Cidade também, porque em nome de Jesus você sempre será muito abençoado, né? Com tudo isso que a gente tem se proposto aqui a levar até a sua casa, a levar até a sua vida. Um beijo grande no seu coração, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Caio, mais uma vez, meu parceiro, meu amigo. Um beijo grande, tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.